A história de hoje é do subreddit Petty Revenge, portanto, aposto que já sabem o que é que vem aí. More revenge! Sabem aquelas vizinhas que parecem ter feito um curso, um doutoramento em implicar com tudo e com todos? Hoje a história é sobre uma dessas. Karen, porque claro, tinha que ser esse nome. Eu acho que a tradução para o português é Karina, mas vamos nos manter com Karen. Decidiu que queria transformar a vida dos vizinhos num autêntico pesadelo. Mas o karma, meus amigos, não falha. Hoje trago-vos uma história digna de pipocas sobre uma vizinha insuportável que acabou expulsa da sua própria casa. A minha vizinha Karen é despejada. Eu já tinha partilhado partes desta história antes, mas houve atualizações que eu nunca cheguei a contar. Não é curta, mas é incrivelmente satisfatória. Pois é isso, esta história não é curta, portanto, faz aí pausa, vai buscar as pipocas e volta para teres com que te entreter enquanto eu estou para aqui no blá blá blá. I'll bring the popcorn. Eu vivia num duplex com a minha então namorada e o filho dela de 7 anos. Para entenderem bem a história, eu preciso de explicar a disposição da casa. Era uma moradia dividida em duas, com as duas portas ao centro e uma pequena varanda partilhada à frente. A casa estava construída numa encosta e o nosso lado era o que ficava mais acima. Por baixo da outra metade ficavam as duas garagens lado a lado. O passeio vinha das garagens, em frente à parte dela e subia diretamente à varanda comum. Ok. Atrás havia também uma varanda, mas com um separador, o que nos dava alguma privacidade. Ok. Um dia ganhámos uma nova vizinha, mas só a conhecemos algumas semanas depois de ela se mudar. Vamos chamá-la de Karen. Tinha uns 50 tal anos, era magra e tinha gatos. Muitos gatos. Dava para vê-los pelas janelas. O nosso primeiro encontro foi assim. Um dia estávamos cá fora a lavar os carros no jardim da frente, eu, a minha namorada e o filho. A mangueira não chegava bem até à entrada da garagem. Também estava a lavar as minhas duas motas. Já vão perceber porque é que isto é importante mais à frente. Estávamos a aproveitar o sol, a brincar com a água, num ambiente divertido e leve. Aquele tipo de tarde feliz e tranquila. Nada melhor do que uma tarde de verão lavar o carro, molharmos-nos todos, não é? Eu concordo plenamente. E é então que chega a nossa vizinha nova à casa. A Karen sobe então a rampa da garagem, estaciona e vem a pé pelo passeio, mesmo ao nosso lado. Cumprimentámo-la com simpatia, apresentámo-nos e até brincámos. Se quiser, também lavamos o seu carro. Olha que simpático, estão a ver? Ela praticamente ignorou-nos e entrou em casa sem dizer quase nada. Nós encolhemos os ombros e continuámos. Já dá para perceber que é uma ganda cabra. Mas pouco depois, ela volta cá fora e entra em modo Karen total. Começa a ralhar connosco num tom zangado e quase a gritar a dizer que não quer que estejamos na parte dela do jardim, que não podemos passar pelo lado dela, que incluía o passeio porque atravessava o jardim dela, e que tínhamos que sair imediatamente do lado dela. Segundo ela, como o passeio ficava do lado da casa dela, era dela e nós não podíamos usá-lo. Se quiséssemos chegar à nossa porta, teríamos de ir por trás da casa. Obviamente, isso não ia acontecer. Amiga, nós já cá estávamos. Tu é que és a pessoa nova aqui. Se estás mal, muda-te outra vez. Qual é que é o stress? E já agora, também queria que deixássemos de usar o comando da garagem porque não gostava do barulho que fazia. Claramente, isto também não ia acontecer. Ela estava a irritar a minha namorada e a assustar o miúdo. Eu tive de ir acalmar os dois e levá-los para dentro, enquanto a Karen continuava à porta a gritar e a apontar o dedo, histérica. Atitude de Karen, apontar o dedo. Agora, eu sou um tipo descontraído. Consigo deixar passar muita coisa. Mas a minha namorada e o miúdo não mereciam aquilo. Consegui acalmá-los. Ele precisava de um gelado e ela precisava de uma cerveja e de um cigarro. E a Karen, bem... A Karen precisava de aprender uma lição. Fui guardar os carros e as motas na garagem. Enquanto estava lá, comecei a ouvir a Karen através do teto da garagem ao telefone. Imagino que com o senhorio a queixar-se de como nós éramos rudes e insuportáveis. Mãe amiga, só estás aí há uma dúzia de horas. Imagina. Dizer que assustávamos os gatos dela, sim, a sério. E que estávamos sempre a abrir e a fechar a porta da garagem, o que a incomodava, que não gostava e que tínhamos que sair dali. Eu não estou a perceber... Olhe... E foi aí então que se fez luz. As minhas duas motas funcionam com carburador e eu sinceramente já nem me lembrava da última vez que as tinha ajustado. Como a lavagem dos carros tinha sido interrompida, talvez eu pudesse aproveitar o tempo para fazer isso. Olha, não faço ideia o que é que significa uma mota a carburador. Vamos só aqui pesquisar. Será que é aquelas que fazem mega barulho? Mota a carburador. Que mistura o ar e o combustível antes de entrar na moto. Quer saber? O mesmo.
Tirei o meu carro e o da minha namorada da garagem porque ia precisar de espaço. Depois estacionei as duas motas lado a lado, com os tubos de escapes virados para dentro da garagem. Peguei nas ferramentas e comecei pela mais pequena, uma Yamaha V-Star 1100 Classic de 2001. Está aqui a imagem. Chamo-lhe Molly e ela tem escapes da Vance & Hines e mesmo assim são bem barulhentos. Ok, acho que então eu tinha alguma razão. Portanto, possivelmente esses escapes da Vance & Hines são muito bons, mas mesmo assim são muito barulhentos. Eu ligo a Molly e puxo o acelerador com força enquanto ajusto o corpo do acelerador. Ao fazer um barulho infernal, a encher a garagem com aquele roncar ensurdecedor. Mantive aquilo durante uns bons minutos. Depois deixei-a descansar um bocadinho. Quando finalmente desliguei a Molly, ouvi a Karen a bater com força no chão e a gritar comigo. Gritei de volta. Está bem, Karen, falta só mais uma, são só uns minutinhos. Eu, quando morava no apartamento, morava por cima da garagem. O apartamento era mesmo por cima de onde estavam os carros. E era muito chato ouvir os carros, que era um apartamento antigo, então ouvia-se tudo, né? Era muito chato ouvir os carros e o portão e não sei o quê. E depois nós tínhamos alguns vizinhos que também não tinham grande noção, que iam para a garagem fazer arranques. Isto acaba por ser o equivalente dos arranques, mas nas motas, não é? Consigo compreender que se a senhora é assim chata, não tenha gostado nada desta situação. Depois voltei-me para a Black Betty, a minha Vulcan Mean Streak Limited Edition de 2008. Está aqui. Também com escapes, mas talvez, ou talvez não, com abafadores furados. Ok, ou seja, há uns escapes, vocês podem pôr os abafadores para não fazerem muito barulho, mas depois, quando estão furados, faz muito barulho. Não percebo nada de motas, malta. Gosto muito, adoro motas. Adorava saber andar de moto. Nunca tentei, na realidade, mas adorava. Sempre ouvi dizer que é muito perigoso, portanto prefiro se calhar nem sequer arriscar. Antes de a ligar, ouvia outra vez ao telefone, provavelmente com o senhorio, a berrar que não queria saber do contrato que nos queria fora dali, que não ia suportar ouvir isto. Não ouvi o resto porque a Betty decidiu aquecer a garganta. Você é mau. Desisti da farsa de fingir que estava ali a trabalhar nela e limitei-me a acelerar a fundo durante uns segundos, depois parar, depois acelerar outra vez e assim sucessivamente. Continuei até os meus próprios ouvidos começarem a zumbir, ou seja, tu torturaste-a a ela e a ti. Muito bem, é assim mesmo. Depois guardei tudo outra vez. Ela andava lá em cima, a bater com os pés, a falar ao telefone. Presumo que já fosse com outra pessoa porque estava a repetir exatamente a mesma história. Bem, mas essa senhora também tem ali, a cassete riscada. Vocês sabem o que é que são cassetes? Devem saber, não é? Isto é uma cassete. E esqueci-me de mencionar um pequeno detalhe. Nós somos amigos do senhorio. Ou seja, he doesn't give a f***, aposto. Assim que eu voltei para dentro, a minha namorada já estava ao telefone com ele. Contámos-lhe o nosso lado da história e ele fartou-se de rir com a minha brincadeira com a mota. E depois pediu-me, entre risos, para não voltar a fazer isso. Terminámos a noite a ver televisão enquanto a Karen ainda gritava. A voz dela começava a vacilar, como se estivesse prestes a chorar de raiva. Nos meses seguintes, as coisas só pioraram. Mas aquele momento, nem o mais empenhado dos toxicodependentes conseguiria igualar a descarga de endorfinas que eu senti a ouvi-la aos berros e a chiar. Deve ter sido incrível. Incrível! Uns dias depois, saí de casa para ir trabalhar. Costumo sair por volta das 6 e para conseguir tomar o pequeno almoço à secretária antes de começar às 7. Vou até à garagem e, surpresa, Surprise, motherfucker! a Karen deixou o carro dela estacionado fora da garagem e posicionou-o de forma a bloquear completamente o meu. Bati à porta dela, nada. Bati outra vez, um bocado mais forte, silêncio. Acabo por gritar. Oh Karen, estás a bloquear o meu carro, tenho que ir trabalhar. Nada, claro. Esta era a vingança mesquinha dela por causa das motas, de certeza. Boa jogada, Karen, boa jogada. Felizmente estava um bom dia e eu decidi ir de moto. Ela conseguia passar à volta do carro, sem problema. Mas graças à Karen, já não ia ter tempo para tomar o meu pequeno almoço. Porque o pequeno almoço é que é o importante, né? Obviamente, nada como começar amanhã sem fome. Quando voltei a casa, ao final da tarde, o carro dela ainda estava lá. Então, em vez de guardar a moto na garagem, deixei-a estacionada atrás do carro dela, mesmo na beirinha da rua. Agora, eu sei o que é que estás a pensar. O que é que estás a pensar? Diz-me, será que ela vai mandar a moto ao chão de propósito? Mas e se ela recua e bate na moto? Bem, eu até estava a contar com essa hipótese. Tenho um bom seguro e um advogado ainda melhor. Mas não,
Em vez de sair, tocar a campainha ou até empurrar a moto para o lado, o que é que ela fez? Chamou a polícia. Por causa de uma moto que está estacionada atrás do carro dela, que está estacionada à frente da tua garagem. Isso não parece lá muito inteligente. O agente, muito simpático, aparece à porta e informa-me que a minha moto está a bloquear o carro dela. Sim, era esse exatamente o objetivo. E eu respondi-lhe: Foi ela que começou. senti-me um miúdo a dizer aquilo, sinceramente. Por acaso, tipo... Foi ela que começou, oh mãe. E eu disse-lhe que até podíamos ter chamado a polícia de manhã por causa desta palhaçada, mas parecia coisa de crianças e uma perda de tempo. Além disso, eu tinha de ir trabalhar. O polícia suspirou e só respondeu: pois, mas é precisamente para isso que nós estamos cá. Que triste. Faz-me perder a fé na humanidade. Enfim, depois de lhe explicar toda a situação, o senhor polícia bate à porta da Karen, identifica-se e convence-a a sair cá para fora. Contámos-lhe tudo e ele pergunta-lhe: isto é verdade? E ela admite que sim, mas não consegue dar uma única razão para o ter feito. O polícia dá-nos um sermão sobre comportamentos infantis e diz para pararmos de bloquear a entrada da garagem e termina com: espero não ter que voltar cá por vossa causa outra vez. Pois claro, está bem. Nesse fim de semana fomos à casa dos vizinhos para umas bebidas. Não aqueles. Ela não nos suporta. Fomos aos vizinhos do duplex ao lado. A varanda deles fica a uns 9 ou 10 metros do local do crime. Não estávamos a fazer barulho, não estávamos com música, só um pequeno grupo a fazer um churrasco e a beber cerveja. Ai, que saudades de um churrasco e de uma cerveja. E entre os convidados estava o próprio senhorio. Já disse que nos dávamos bem com ele? Pois... Claro que, passado um tempo, aparece a polícia. Não era o mesmo agente da vez anterior, mas era um polícia na mesma. Veio até à nossa varanda, com a lanterna na mão, e disse que tinha recebido uma chamada a queixar-se do barulho. Claramente tinha sido ela. O que foi absolutamente hilariante. O agente disse que a denúncia tinha sido feita pelo senhorio da casa. Sim, a sério. O senhorio, então, adiantou-se e disse: Curioso, eu não me lembro de ter queixado de mim próprio. Voltámos a explicar tudo ao polícia. E ele riu-se e pediu para baixarmos um pouco o volume e foi-se embora. Depois disso, o senhorio foi à porta da Karen. Claro que ela não atendeu, mas ele falou alto o suficiente para ela ouvir e deixou bem claro que aquilo não tinha piada nenhuma. Depois disso, tentámos evitar-nos mutuamente. Havia pequenos episódios, uma encomenda da UPS deixada para ela aparecia do nosso lado e nós mandávamos-la de volta, e do outro lado da porta ouvíamos: Tirem as mãos das minhas coisas. pequenas dores de cabeça que nos faziam desejar que os gatos dela lhe fizessem a vida negra. Algumas semanas depois, eu fui promovido no trabalho e fizemos uma festa. Claro que a polícia voltou a ser chamada e desta vez a denúncia não saiu do senhorio. Mesmo assim, ele estava lá e gritou pela porta dela: Oh Karen, isto já cansa. Isto, a seguir, não foi ideia minha, mas a Karen tinha montado um toldo horrível para cobrir o lado dela da varanda traseira. Ela praticamente não usava a varanda, por isso para que é que servia aquilo? Eu lembrava-me claramente de uma cláusula no contrato que proibia alterar o exterior das casas. Talvez o dela fosse diferente, pensei eu. Liguei ao senhorio para confirmar. O quê? Não, ela também não pode mexer na fachada. Ele obrigou-a a tirar o toldo, porque éramos próximos dele, contou-nos tudo depois. Como ela reclamou, implorou, fez birra e acabou por ceder. Foi música para os meus ouvidos. Falando em música, no Halloween eu decorei o jardim todo. Ouvi várias famílias dizerem que os filhos ficavam assustados com as decorações do meu quintal nessa altura. A essa altura, eu já devia ter percebido que as linhas estavam traçadas entre nós e a Karen, tanto figurativa como literalmente. Pois, claro, as linhas do passeio e as linhas da amizade. Tive de mexer em algumas decorações e puxar algumas para o meu lado. Inclusive o fantasma de 4,5 metros que estava no telhado. Acabei por ter de o colocar completamente na minha metade. Vem, eu disse no meu último vídeo, a malta nos States vive o Halloween mesmo de uma maneira louca. 4,5 metros. É um absurdo. É muito grande. Na noite de Halloween saímos com o filho da minha namorada para pedir doces. E a cada criança que encontrávamos dizia: Vão ali à casa dela, ela tem doces bons. Batam bem na porta, senão ela não ouve. É uma senhora muito simpática. Pá, vocês são maus também. Podiam dar um bocadinho de descanso à senhora, mas não, também estão sempre ali a espezinhar. Estão a ser um bocadinho mauzinhos, eu acho. Eu sei que foi um bocado manhoso dizer às crianças para irem lá buscar os doces, mas cada sacrifício vale-se no altar da vingança. Mas nem sempre vingança é bom. Vocês têm que estar todos bem. Final da temporada. Já tinham passado mais de 10 meses. A polícia não tinha voltado a aparecer e ninguém tinha sido insultado há algum tempo. Numa noite, ouvimos o som de água a salpicar vindo da cozinha.
Fomos ver e o cano por baixo do lava-loiça tinha arrebentado e estava a jorrar água por todo lado. Já me aconteceu semelhante, não foi bem da cozinha, mas foi da máquina de lavar a roupa. Conclusão, uma garagem inundada não é nada agradável. Não é nada agradável de todo. Corri até ao contador principal e fechei a água. Mas como isto era um duplex, também cortei o abastecimento do lado dela. Ela ainda não tinha chegado a casa. Ok, então não fazia grande diferença para ela. Aliás, só fizeste bem porque senão, se continuasse a jorrar água, provavelmente ia-se estragar alguma coisa. Ligámos então ao nosso amigo. Ele veio ver o problema, era uma peça pequena, fácil de substituir, mas precisava de ir ao Home Depot buscar o material. Disse que voltava num instante e enquanto isso eu escrevi um bilhete para deixar na porta da Karen, onde expliquei que tínhamos tido uma fuga e que tivemos que cortar a água, mas que estaria tudo resolvido dentro de 1 ou 2 horas. E até lhe agradeci pela compreensão. Ok, estás a tentar ser a pessoa grande, a pessoa daquelas pessoas que são porreiras. Não sei se vai resultar tendo em conta o histórico. Enquanto o senhorio estava lá fora, começámos a limpar a água. Era mesmo muita. Mas antes dele regressar, ouvimos novamente o barulho da água a correr. E eu fiquei confuso porque tinha fechado o contador, até que percebi o que se passava. Saí para o exterior e lá estava a Karen com uma chave de canos na mão. Olá, não viste o meu bilhete? Sim, mas os meus gatos precisam de água. Pois, mas agora estás a inundar o nosso lado de casa. Mas eu preciso de água. A minha namorada saiu de casa e começou a gritar com ela, chamando-lhe tudo, incluindo vaca. Os vizinhos do lado ouviram e vieram ver o espetáculo. Eu fui buscar a minha própria chave para voltar a fechar a água, mas ela não me deixava passar. Estava literalmente a bloquear o caminho. Cheguei a pensar que ela me ia enfiar a chave inglesa na cabeça. Então recuei. Claro que, nessa altura, o senhorio chegou mesmo no meio da confusão. Olha, nós deixámos-lhe um bilhete e ela ignorou e voltou a abrir a água. O quê? Ela fez o quê? Ele virou-se para ela completamente fora de si e começou a insultá-la. Aproveitei o momento em que ela estava distraída para fechar novamente o contador. Mas já era tarde demais. A água tinha corrido durante tempo suficiente para ensopar todos os tapetes. Estava literalmente a sair pela porta da frente. Enquanto isso, o senhorio continuava a berrar com ela. Pronto, Karen, já chega. Acabou, tens 30 dias para sair da casa. Mentira, eu já assinei o contrato do próximo ano. Pois, mas eu ainda não o assinei, portanto é inválido. Rasga-o. Eu vou ficar com o teu depósito para te pagar os estragos que causaste. Ela desfez. Mas eu não tenho para onde ir. Continuou a discutir e a chorar por causa do depósito e dizia que precisava desse dinheiro para o novo apartamento que não podia pagar a mudança. Chegou a ameaçar levá-lo a tribunal de pequenas causas para recuperar o valor. Enquanto a discussão continuava, eu levei a minha namorada e o filho dela para fazermos as malas. Não dava para ficarmos ali naquela noite. Passámos as noites seguintes num hotel, enquanto os tapetes eram substituídos. Aqui ele fala em tapetes, mas eu acho que deve ser aquela carpete. Estão a ver como se usava tipo antigamente? O chão que em vez de ser tipo madeira ou cerâmica, era tipo aquela carpete. Eu acho que deve ser nesse sentido, porque se fossem tapetes, punhas os tapetes lá fora e estava resolvido. O senhorio, em jeito de agradecimento, pagou a cerveja e as costelinhas do próximo churrasco. Algumas semanas passaram sem um único sinal dela. Um dia, voltámos para casa e ela tinha desaparecido. Varanda, garagem, apartamento, tudo limpo. Quase que fiquei desiludido por ela não se ter despedido. Isto foi realmente aqui uma história a peras. Eu acho que ninguém esteve bem. Eu sei que isto não é serei um idiota do Am I the Ass? Mas vamos fazer de conta que sim, eu vou-te julgar porque tu foste um bocadinho ela também. Vocês foram os dois, são todos nesta história, incluindo o senhorio. Eu compreendo o lado de todos, compreendo o teu lado, porque efetivamente ela começou logo, tipo, sabem, aquelas entradas a pé juntos, foi como ela entrou. Calhar tinha ficado resolvido, mas não, vocês estiveram ali sempre, pimba, 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 a insistir, sempre a cabeça, até não dar mais. Portanto, claro que isto ia continuar assim até onde vocês sair. Ia só continuar a ver quem é que ia sair por cima. E acho que se calhar não era preciso ter escalado tanto. Não era preciso terem posto a mulher fora de casa. Mas olhem, que bom para vocês. Agora estão mais tranquilos, já não têm nenhuma Karen. Agora é ver quem é que vai ser o vosso próximo vizinho. Será que vai ser outra Karen? Será que vai ser uma Karen pior? É que ao menos desta vocês já sabem, ou já sabiam o que é que podiam esperar. Imagina que vem um atrofiado qualquer e vos faz a vida negra. É complicado quando temos assim vizinhos e começa a entrar nesta fase de despique. É um bocadinho chato. Depois o ambiente nunca mais fica o mesmo. É engraçado, eu não me lembro de ter ligado a queixar-me de mim próprio. Risos. Alguém que não tem para onde ir devia, no mínimo, fazer um esforço para garantir que é bem-vinda onde está.
Está grande, Karen. Efetivamente, se ela não tinha mais nenhum sítio para onde ir e se não tinha dinheiro e tudo mais, se calhar devia ter tido um bocadinho mais atenção e não devia ter sido tão estúpida. Mas eu acho que eles também foram um bocadinho estúpidos. Principalmente ele. Imagina, eu acho que ele podia ter-se vingado e ter ficado por ali. Acho que não era preciso ter insistido. O que é que vocês acham? Deem-me aí as vossas opiniões. Estou muito indecisa, não sei. Eu acho que foi toda a gente um otário nesta história. Acho mesmo. Estas histórias são efetivamente muito engraçadas. Achei que estava aqui enquadrado para mais um episódio especial do Halloween, tendo em conta que houve aqui alguns episódios que se passaram nessa altura e tudo mais. Olha, moral da história, são todos otários, deem-se bem com os vossos vizinhos, não criem mau ambiente, ter uma boa relação com os vossos vizinhos é meio caminho andado para vocês terem uma estadia na vossa casa tranquila e sossegada, porque se vocês chegam a casa e ainda têm que lidar com vizinhos otários, olha, boa sorte, não é de todo a coisa mais agradável do mundo e eu já morei em muitas casas, portanto eu sei o que estou a dizer. Espero que tenham gostado deste episódio, destes últimos 2 episódios de especial Halloween. Foram os últimos, vamos voltar à programação normal daqui para a frente. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like, subscrever o canal, ativar o sininho das notificações para não perderes os próximos vídeos. Isso ajuda muito aqui no nosso crescimento. Nosso canal ainda é assim muito pequenino. Se tiveres alguma história assim maluca para partilhar, podes fazê-lo através do nosso e-mail, clubedodrama25@gmail.com, ou então podes também seguir e participar nas nossas comunidades no Reddit. Quando houver mais histórias por lá, vou começar a partilhar algumas dos subreddits r/aitapt ou então r/aioportugal. Mais uma vez, espero que tenham gostado e beijos!